Eita, que lá vem história. Ai, gente, foi tenso. Muita coisa. Foi, é? Ai, é, só. Foi, né? Eu não sou marronena. Aquela música não é mais... Ninguém percebeu, ninguém percebeu. Aquela música não é mais minha, porque eu odeio essa música. Não é mais minha. Eu odeio essa música. Filma eu. Agora eu vou filmar a Lourinha vestida. A Lourinha botou, ó, gente, ó, viu, gente? A outra botou a parede. Viu, gente? A outra... Olha o Ju. Emparelhado. Ri. Emparelhado. O Ju é muito gato. O que acha? Né, Ju? Vem cá, Ju, senta aqui com a gente. Senta aqui no colinho da Paula. E aí ele vem. Pois é, a Sabrina é muito linda. Olha o que a Sabrina faz no cabelo, gente. Todo mundo mudou o visual. A Paula tá mais loura ainda. Ela tá mais galerosa. A Sabrina tá mais galerosa. E a Aldra tá igual a gente. Desculpa, amiga. Eu sempre fui, gente. Ah, filma aí a gente se beijando, vai. Vai. Aê, foi. Sabrina, a Trindade linda, que eu amo de paixão. Faz aquela pose, Trindade. Nossa, muito sexy. Todo mundo mudou o visual, né? Todo mundo mudou o visual. E todo mundo mudou. Ali Santana iniciou as aulas. Ali Santana, olha hoje. Olha, peraí, amiga. Olha, esse aqui é o Ari Santana, irmão do Luan Santana. Ah, tá aqui, cara. Pois é. Elas são suas fãs. Essa daí acabou aqui. E essa não participou porque a Sabrina é excluída. Não, a Sabrina foi pegar as carteirinhas. Tá ali, ó. A última participação da Sabrina. Tá aqui o Ju, vem, Ju. Vai, dá um beijo no Ju. É pro Fê. Agora ele tem que dar um beijo em mim. Acredita, Fê. Filma ele dando um beijo no meu rosto também. Só pra ir pro vídeo. Carteirinha. Ei, chega aqui da frente de novo. Emparelhado. Vem cá, vem cá. Não dá nem... Já, tchau.